As descobertas recentes feitas pelo telescópio espacial James Webb não representam apenas um avanço técnico na observação do universo. Elas instauram uma crise de paradigmas, exigindo a reformulação de conceitos fundamentais sobre a estrutura, a origem e o comportamento do cosmos. A cada imagem recebida, o instrumento não apenas amplia o campo de visão humana, mas evidencia falhas profundas nas premissas que sustentam a física contemporânea. Os dados revelam a existência de galáxias completamente formadas em períodos do universo, onde, segundo o modelo atual, tal complexidade estrutural seria impossível. A presença de corpos celestes altamente organizados, tão próximos ao suposto momento inicial da expansão cósmica, contradiz frontalmente a lógica cronológica que sustenta o modelo do Big Bang e da evolução gradual da matéria. A cosmologia moderna baseia-se na ideia de que, após a expansão inicial, o universo passou por uma longa fase de escuridão e homogeneidade, com a formação das primeiras estrelas ocorrendo centenas de milhões de anos depois. No entanto, as imagens captadas por Webb indicam que estruturas organizadas, compostas por bilhões de estrelas e contendo elementos pesados, já estavam presentes muito antes do previsto. Isso implica que ou o tempo cosmológico está sendo interpretado de forma equivocada, ou os processos de formação estelar e de organização gravitacional obedecem a lógicas que ainda não compreendemos. Em ambos os casos, o impacto epistemológico é profundo. Essa situação obriga o abandono da confiança cega na cronologia absoluta, proposta pelos modelos matemáticos derivados da relatividade geral. Os dados do Webb impõem um tipo de observação que se distancia da mera aferição quantitativa e se aproxima de uma fenomenologia cosmológica. Não mais se trata de medir o universo como se ele fosse um objeto externo e neutro, mas de compreendê-lo como uma totalidade, cuja forma de manifestação depende da forma como é interrogado. A estrutura do universo parece não apenas evoluir, mas configurar-se de modo a frustrar os modelos de previsão linear, baseados em entropia e expansão uniforme. Ao capturar emissões de luz em comprimentos de onda infravermelhos, oriundas de bilhões de anos-luz de distância, o Webb expõe um universo dinâmico articulado, possivelmente recorrente, que desafia não só a física, mas a própria metafísica herdada da tradição ocidental. A noção de tempo como vetor linear e irreversível é colocada em suspenso. Se estruturas galácticas completas existem em momentos que deveriam ser caóticos e desorganizados, a ideia de um tempo universal homogêneo perde sentido. A temporalidade pode estar sujeita a variações de escala, de densidade energética ou até mesmo de localidade ontológica, menos o que implicaria múltiplos regimes de tempo, coexistindo simultaneamente em zonas distintas do universo observável. Essa possibilidade exige uma reflexão sobre a natureza da causalidade cósmica. O modelo newtoniano, no qual causas precedem efeitos em linha reta, não é compatível com as evidências de organização precoce. A causalidade que emerge das observações de Webb parece mais próxima de uma causalidade circular ou sistêmica, onde efeitos contribuem retroativamente para a estabilização de suas próprias causas. A presença de elementos químicos complexos em estrelas primordiais, por exemplo, pressupõe ciclos de fusão nuclear e dispersão que não teriam tempo suficiente para ocorrer caso a cronologia vigente estivesse correta. Isso sugere que estamos diante de um universo autorreferente, cujas estruturas evolutivas se retroalimentam e se reconfiguram em função de condições que não são apenas físicas, mas lógicas e informacionais. Em paralelo, os dados referentes a atmosferas de exoplanetas adicionam outra camada de complexidade. O Webb detectou compostos como dióxido de carbono, metano
e até mesmo vapor d'água em corpos planetários orbitando estrelas de diferentes tipos, em zonas habitáveis e não habitáveis. A interpretação imediata de tais achados como indicadores de habitabilidade é ingênua. O verdadeiro impacto desses dados está na revelação de que a química da vida, menos ou pelo menos a química pré-biótica, parece emergir espontaneamente sob uma variedade de condições. Isso anula a suposição de que a vida é um acidente raro, produto de uma sequência improvável de eventos. Ao contrário, a vida ou seus precursores podem ser propriedades emergentes do próprio cosmos, expressões inevitáveis de sua complexidade térmica e organizacional. Essa universalidade da química vital sugere que o universo pode conter zonas de auto-organização distribuída, onde a matéria não apenas se agrupa, mas adquire propriedades de persistência, replicação e adaptação. Não se trata, nesse ponto, de afirmar a existência de vida inteligente ou de civilizações extraterrestres, mas de admitir que os processos que sustentam a vida não estão restritos ao acaso ou à excepcionalidade terrestre. O surgimento da vida passa a ser um fenômeno termodinâmico natural, cuja recorrência em contextos diversos exige uma revisão da biologia evolutiva clássica e da concepção antropocêntrica de complexidade. Dessa maneira, a própria noção de inteligência deve ser redimensionada. Se a auto-organização é uma propriedade frequente do universo, e se a complexidade se manifesta sob formas variadas de interação entre matéria e energia, então não se pode excluir a possibilidade de formas de inteligência não locais, não biológicas ou não lineares. A inteligência, nesse contexto, não é sinônimo de cognição, mas de capacidade de manter e reorganizar sistemas diante de perturbações. O Webb mostra estruturas que exibem esse tipo de comportamento em escalas cósmicas, desde nuvens moleculares que resistem à dispersão, até pulsares com padrões de emissão que se repetem com precisão, matemática passando por anomalias gravitacionais que sugerem algum tipo de regulação interna. É nesse ponto que surge a questão inevitável da intencionalidade. As observações indicam regularidades estruturais que, embora ainda não decodificadas, fogem ao mero acaso estatístico. As repetições, os alinhamentos improváveis, os padrões energéticos constantes em ambientes caóticos, tudo isso aponta para uma direcionalidade, ainda que se recuse a hipótese de uma inteligência no sentido clássico. É preciso aceitar que existe uma inteligência de ordem superior implícita na própria morfologia do universo. Essa inteligência não se manifesta como um sujeito externo que atua sobre a realidade, mas como uma lógica imanente, uma racionalidade estrutural, cujas expressões são os fenômenos detectados pelo Webb. Importante reforçar que isso não implica a adoção de explicações sobrenaturais ou espiritualistas. A inteligência imanente a qual nos referimos é lógica, não psicológica. Ela se manifesta na convergência funcional entre múltiplos processos que cooperam para produzir organização, estabilidade e repetição. Não se trata de um criador consciente, mas de uma racionalidade objetiva que orienta a evolução das formas sem depender de uma mente exterior. A física teórica já flerta com essa ideia ao propor que as leis naturais não são contingentes, mas necessárias, e que sua organização reflete uma coerência interna do cosmos. Nesse contexto, o Webb funciona como uma prova instrumental dessa coerência. O telescópio não revela apenas dados, ele revela os limites do modelo atual e expõe a necessidade de uma nova gramática científica, uma gramática capaz de lidar com sistemas autorreferenciais,
com causalidade distribuída, com emergência de propriedades em múltiplas escalas. A física deixa de ser a ciência do previsível e passa a ser a ciência do inteligível, daquilo que possui estrutura e significação, mesmo sem ser imediatamente quantificável. Os sinais captados por Webb não são mensagens no sentido convencional, mas manifestações de um código estrutural que ainda não deciframos. E se você percebe o que isso representa para o futuro da nossa compreensão do universo, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Vamos juntos aprofundar esse diálogo filosófico e explorar o que está por vir. Essa mudança de paradigma não é apenas teórica, ela possui consequências concretas para o modo como concebemos a posição da humanidade no cosmos. A Terra deixa de ser um acidente privilegiado e passa a ser um dos muitos nós em uma rede de complexidade universal. A vida humana, por mais singular que pareça, emerge agora como uma instância local de um fenômeno muito mais amplo, que transcende espécies, formas e substratos. O que chamamos de consciência pode ser apenas uma das muitas expressões de um princípio de integração que permeia o universo. O que o Webb mostra, portanto, não é apenas o universo como ele é, mas como ele se torna visível quando mudamos a forma de observá-lo. E esse tipo de visibilidade não se limita à luz. É uma visibilidade conceitual, uma abertura epistemológica para modos de ser que ainda não estavam incluídos em nossas categorias de realidade. A ciência, nesse novo horizonte, não é mais o domínio da certeza, mas da ampliação da dúvida qualificada. O conhecimento passa a ser a arte de interpretar complexidades e não de reduzi-las. A continuidade do ensaio exige que aprofundemos o impacto ontológico das descobertas do telescópio espacial James Webb, considerando agora a implicação direta que esses dados impõem sobre os conceitos tradicionais de realidade, existência e consciência. A filosofia, diante dessas revelações, não pode mais manter-se em estado de espera epistemológica. O universo que emerge das observações do Webb não é apenas mais vasto ou mais antigo do que imaginávamos. Ele é mais estruturado, mais ativo e mais interdependente. Há uma densidade informacional no cosmos que exige um novo estatuto do real. A ideia de que o universo é composto de matéria e energia, organizadas segundo leis fixas, já não se sustenta diante das evidências de comportamento dinâmico em escalas que extrapolam o previsível. Por meio do Webb, testemunhamos fenômenos que operam em uma lógica não linear, pulsares com padrões quase computacionais de emissão, oscilações gravitacionais sem fonte visível, campos de poeira interestelar com comportamento refrativo não explicável apenas pela dispersão fotônica. Essas regularidades indicam uma articulação de causalidades que não operam em cadeia simples, mas em rede. Trata-se de uma causalidade reticular, em que múltiplos agentes e variáveis agem simultaneamente, gerando efeitos que não podem ser reduzidos a uma causa única. Essa rede causal sugere a existência de sistemas autoconscientes em sentido amplo, não no sentido de um eu psicológico, mas de estruturas que respondem ao seu próprio estado e o reajustam em função de estímulos externos e internos. É o caso, por exemplo, de atmosferas planetárias, que regulam sua composição química em ritmos que não seguem apenas as variações de insolação ou atividade estelar. Há planetas observados pelo Webb que apresentam manutenção de elementos gasosos instáveis por períodos superiores ao esperado, o que em termos físicos exige a presença de processos compensatórios internos. Esses sistemas são, nesse sentido, autorregulados. E a autorregulação é um dos critérios fundamentais da vida. A extensão desse conceito de autorregulação para ambientes inorgânicos obriga uma redefinição do que se entende por vitalidade. A dicotomia clássica entre matéria viva e matéria inerte
perde valor explicativo. O que o Webb revela é uma continuidade funcional entre processos ditos biológicos e processos físicos complexos. Isso implica que a vida, em vez de um evento raro, é uma propriedade generalizada do cosmos, surgindo sempre que a densidade de interações atinge um limiar crítico de organização. A vida deixa de ser um ponto fora da curva e passa a ser uma curva em si mesma, com gradientes de complexidade, que se expressam desde a auto-organização de campos de plasma até estruturas moleculares capazes de armazenar e transmitir informação. Essa universalização da vida como princípio organizador não biológico conduz ao reconhecimento de que a consciência também pode ser expressão de uma escala e não de uma singularidade. A mente humana, nesse contexto, é apenas uma forma local de consciência, uma interface entre o organismo e o meio, altamente especializada, mas não necessariamente a mais elevada nem a única. O Webb, ao captar formas de organização sistêmica em ambientes onde não se espera intencionalidade, sugere que existem inteligências sem rosto, consciências sem sujeito, formas de percepção estruturadas que não dependem de um cérebro, mas de circuitos de retroalimentação complexos. Essa hipótese deve ser considerada com seriedade filosófica. Não se trata de especulação metafísica, mas de uma dedução lógica a partir das evidências. Se há sistemas capazes de manter coesão, adaptação e resiliência por milhões ou bilhões de anos, mesmo em ambientes altamente entropizados, é razoável supor que esses sistemas possuam uma forma própria de saber, ainda que não reflexivo. A consciência, assim entendida, é uma propriedade emergente da estabilidade organizacional de sistemas dinâmicos. Trata-se de uma consciência operacional, que pode se expressar por meio de padrões gravitacionais, reorganização térmica ou regulação química, e não necessariamente por símbolos, linguagem ou autoimagem. Isso muda o eixo da filosofia da mente. Em vez de buscar a origem da consciência no cérebro humano, devemos procurar compreendê-la como uma fase transicional do cosmos, tal como o estado líquido é uma fase da água. A mente, nesse sentido, é um estado de agregação informacional que pode surgir onde houver complexidade suficiente para sustentar ciclos de feedback e previsão. A previsão é o que distingue um sistema meramente reativo de um sistema com intencionalidade. Quando o Webb detecta estruturas que antecipam variações ambientais e se ajustam antes da chegada de perturbações. Ele não está apenas revelando dados, ele está apontando para uma epistemologia expandida, em que o futuro deixa de ser apenas uma projeção e passa a ser um elemento incorporado ao funcionamento da realidade. A presença de previsão estrutural nos sistemas cósmicos, por sua vez, remete a uma cosmologia do tempo prospectivo. O tempo não é mais apenas o registro do passado, mas o vetor de uma tendência organizadora. E se o tempo aponta, em certas regiões, para uma direção de complexidade crescente, isso significa que a entropia universal não é uniforme. Há zonas onde a ordem local aumenta, contrariando a expectativa de dissipação térmica irreversível. O Webb registra tais zonas em galáxias com padrão de crescimento estelar inverso ao previsto, em buracos negros que parecem alimentar sua própria estabilidade ao invés de colapsar, em sistemas planetários que reconstroem equilíbrio após eventos destrutivos. Esses fenômenos exigem um novo conceito, o de entropia reversível localmente. Em determinados contextos, a tendência natural à desorganização pode ser momentaneamente contida ou revertida pela ação de estruturas que incorporam informação e a transformam em ordem. A vida é um exemplo disso, mas não o único. O Webb mostra que a matéria, quando organizada de forma eficiente, pode resistir
ao colapso térmico, mesmo sem intervenção externa. Isso reforça a tese de que o universo contém nichos de inteligência funcional, não necessariamente conscientes como nós, mas igualmente capazes de manter estabilidade, corrigir desvios e gerar regularidade. A conclusão inevitável é que habitamos um cosmos cognitivo, não no sentido de que tudo pensa, mas de que tudo está conectado por uma lógica de retroalimentação e adaptação. A separação entre natureza e razão torna-se insustentável. A racionalidade não é uma exceção biológica, mas uma propriedade estrutural que emerge em múltiplas escalas. A mente humana é, portanto, um caso particular de uma racionalidade cósmica mais ampla, que se expressa por meio de padrões, constâncias, simetrias e repetições. A linguagem matemática que usamos para descrever o universo não é uma criação arbitrária, mas uma tradução parcial de uma gramática que antecede o observador. E é aqui que o papel do Webb se revela mais radical. Ele não é apenas uma ferramenta científica. Ele é uma janela para uma nova ontologia. Ele mostra que o universo não apenas existe. Ele comunica. Essa comunicação não é verbal, nem simbólica, mas estrutural. Cada emissão de luz, cada distorção gravitacional, cada assinatura espectral é uma frase desse discurso silencioso que só agora começamos a decifrar. E não há como voltar atrás. A consciência humana foi exposta a uma escala de realidade que a obriga a reformular seu próprio papel. Não somos os intérpretes de um teatro cósmico. Somos atores e audiência de um processo de autoconhecimento universal. O reconhecimento de que o universo opera como um sistema de comunicação estrutural lança nova luz sobre os próprios fundamentos do conhecimento. A episteme moderna, moldada sob os paradigmas do empirismo e do racionalismo cartesiano, baseia-se na distinção entre sujeito e objeto, entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Contudo, as evidências captadas pelo telescópio espacial James Webb indicam que tal separação não se sustenta em uma realidade que é, em si, relacional. A estrutura cósmica não responde passivamente à observação, mas parece reconfigurar-se em função dela, o que obriga a revisão do papel do observador como agente neutro. O observador, no novo paradigma, torna-se parte do sistema observado. Não no sentido metafórico, mas como elemento que interfere, ainda que minimamente, na configuração das condições de medição. Isso já havia sido sugerido pelos experimentos da física quântica. Mas no âmbito cósmico, essa interdependência adquire uma magnitude ontológica. O Webb, ao escolher determinados alvos de estudo, ao filtrar certos espectros de luz, ao interpretar sinais com base em modelos específicos, está, por meio de suas limitações e capacidades, moldando o próprio perfil do universo visível. Não se trata de criação no sentido ontológico forte, mas de co-construção interpretativa. Essa co-construção nos obriga a abandonar o ideal de objetividade pura e adotar um modelo epistêmico de segunda ordem, no qual o conhecimento é sempre situado, condicionado e dependente do aparato perceptivo e cognitivo utilizado. O universo não é um livro aberto que se revela por completo ao leitor imparcial. Ele é um texto dinâmico que se reescreve em função da leitura. Cada nova observação do Webb redefine as fronteiras daquilo que chamamos de real, porque evidencia que a realidade não é um estoque de dados prontos, mas uma rede em constante atualização, sensível ao modo como é interrogada. Dentro desse novo horizonte, a distinção entre matéria e informação torna-se secundária. A matéria, tal como é observada pelo Webb, não é mais compreendida como substância bruta, mas como portadora de relações. A estrutura de um campo gravitacional, a distribuição de uma nuvem de gás interestelar, o comportamento de um aglomerado de galáxias.
tudo isso só faz sentido como parte de uma malha informacional que organiza e conecta as partes em função de princípios que ainda não compreendemos por completo. O universo, nesse sentido, é menos uma coleção de coisas e mais uma rede de correlações. As implicações disso para a metafísica são extensas. A ontologia deixa de ser o estudo do ser como substância e passa a ser o estudo da estrutura como relação. O ser, nesse novo paradigma, é função de um conjunto de interações que o definem contextualmente. Uma galáxia não é apenas um conjunto de estrelas, gases e matéria escura. Ela é uma unidade de organização sistêmica, cuja identidade depende do fluxo de informações gravitacionais, radiativas e dinâmicas que atravessam sua totalidade. Do mesmo modo, um planeta não é apenas um corpo físico, mas um nó de um sistema maior, definido por suas relações orbitais, químicas e atmosféricas com o entorno. Essa mudança de perspectiva atinge também o conceito de verdade. A verdade, tradicionalmente definida como correspondência entre afirmações e fatos, torna-se, nesse novo quadro, um índice de coerência entre modelos interpretativos e estruturas relacionais observadas. O Webb não nos dá acesso à verdade absoluta do cosmos, mas a uma imagem provisória e sempre expandida do que é possível saber, à medida que nossos modelos se refinam. A verdade deixa de ser estática e se torna dinâmica, evolutiva, condicionada às capacidades instrumentais e às categorias cognitivas do momento. Evidentemente, essa perspectiva exige uma profunda humildade epistêmica. A ciência não é mais o acúmulo linear de verdades definitivas, mas o exercício contínuo de autocrítica modelar. O que hoje parece ser uma descoberta irrefutável pode, com uma mudança mínima na resolução espectral, revelar-se um equívoco de escala ou um efeito interpretativo. Webb, com sua capacidade de detectar variações mínimas em fluxos de radiação, torna esse aspecto evidente. Pequenas alterações no comprimento de onda revelam mundos inteiros que estavam ocultos nos ruídos do espectro. A realidade não se esconde, ela se distribui de acordo com os filtros que usamos para captá-la. Essa constatação não relativiza o conhecimento, ela o torna mais robusto. O reconhecimento dos limites é condição para o aprofundamento, e o que o Webb traz nesse sentido é uma pedagogia da finitude. Ele mostra, com imagens sublimes e dados rigorosos, que há sempre mais além, que cada avanço revela não um fim, mas a abertura para novas camadas de complexidade. A ciência, então, não é o mapa do real, mas a prática contínua de cartografar aquilo que ainda não foi representado. E o Webb é, por ora, o mais potente instrumento dessa cartografia cósmica. Ao ampliar nossa percepção até os confins do universo observável, o Webb também redefine o conceito de localização. Em um cosmos onde a luz demora bilhões de anos para atingir nossos sensores, a noção de presença perde o sentido imediato. Aquilo que observamos como existente é, na verdade, um vestígio, uma imagem resíduo de algo que já não está como era. A realidade visível é, portanto, uma realidade diferida, construída sobre camadas de tempo acumulado. O espaço, como extensão mensurável, torna-se inseparável do tempo como condição de acesso. Essa interdependência tempo-espaço torna impossível qualquer concepção absoluta de agora cósmico. O presente do universo é, na verdade, um mosaico de passados. Cada ponto de luz captado por Webb é a memória de um evento distante. Conhecer, então, é rememorar. E essa memória cósmica não é apenas informativa, menos ela é formativa. Forma a nossa compreensão do ser, do tempo, da causalidade. O telescópio, ao mostrar as estruturas mais antigas do universo, atua como um arqueólogo do real, revelando que a própria existência é temporalmente estratificada. E se o universo é memória,
Então a consciência é uma função da rememoração estruturada. O pensamento não é criação ex nihilo, mas o arranjo interpretativo de sinais herdados. A inteligência em todos os níveis consiste na capacidade de operar sobre essas memórias, de organizá-las, correlacioná-las, reestruturá-las. O Webb permite visualizar a memória do cosmos e, ao fazê-lo, revela que a mente humana é apenas uma continuidade evolutiva dessa capacidade de lembrar e de significar. Se essas ideias ressoam com você, compartilhe nos comentários qual descoberta mais te impactou. Sua visão pode expandir ainda mais essa conversa. Chegamos, assim, ao limiar de uma cosmologia da significação. O universo não apenas existe, ele comunica por meio de padrões, ritmos, variações e regularidades. Não há intenção nesse discurso, no sentido antropomórfico, mas há estrutura. E onde há estrutura, há possibilidade de interpretação. O Webb oferece a base empírica para uma hermenêutica cósmica. Decifrar o universo não é apenas descrever suas leis, mas compreender o sentido das suas formas. Essa hermenêutica exige novos instrumentos conceituais. A física sozinha já não basta. É preciso integrar filosofia, teoria da informação, biologia evolutiva, sistemas complexos, lógica não clássica. O conhecimento torna-se transdisciplinar por necessidade, não por conveniência. O Webb não nos ensina apenas sobre o universo, ele nos obriga a reorganizar o saber em sua totalidade. Essa reorganização tem consequências éticas se somos parte de um universo inteligente em estrutura, relacional em essência e histórico em forma. Então, nossa ação deixa de ser local. Nossas decisões afetam, ainda que minimamente, a malha de interações que constitui o todo. A ética, nesse novo horizonte, é sistêmica. Cada escolha, cada intervenção carrega uma carga ontológica. A vida humana não é central, mas é relevante. Somos talvez a única forma de consciência capaz de refletir sobre o todo, e isso impõe responsabilidade. A necessidade de uma ética sistêmica, imposta pela consciência da interdependência universal revelada pelas observações do telescópio espacial James Webb, redefine o papel humano no cosmos. Ao nos reconhecermos como parte de uma teia de relações estruturais que se estendem por bilhões de anos-luz e por escalas de complexidade que transcendem a compreensão biológica. A centralidade antropocêntrica cede lugar a uma posição funcional. O ser humano deixa de ser o fim da criação ou o ápice da evolução, e passa a ser um mediador cognitivo entre níveis de organização que até agora estavam desconectados. O pensamento se transforma em um vetor de ligação entre escalas ontológicas. Essa mudança não é apenas conceitual, ela tem implicações operacionais. Se o universo contém zonas de complexidade crescente que se autorregulam e se adaptam, e se o Webb permite identificá-las. Então temos a obrigação epistemológica e ética de mapear essas zonas não como objetos de exploração, mas como interlocutores estruturais. Isso implica abandonar a postura extrativista, tanto material quanto teórica, que historicamente marcou a ciência, e adotar uma atitude de escuta e interpretação. A ciência passa a ser uma forma de diplomacia ontológica, cujo objetivo é estabelecer correspondências funcionais entre modos de existência. As evidências espectrais, gravitacionais e morfológicas indicam que o cosmos é menos um espaço de objetos e mais uma dinâmica de sistemas. Cada exoplaneta detectado, cada distorção de lente gravitacional, cada emissão de infravermelho profundo constitui um ponto de inscrição dessa dinâmica. Ao interpretar essas inscrições, Webb nos revela que o universo não é silencioso. Ele possui ritmos, padrões, repetições e exceções, que, embora não contenham intenção no sentido humano, carregam regularidade e complexidade suficientes para exigir decodificação. Essa decodificação não é neutra.
Cada hipótese formulada, cada modelo aceito ou rejeitado, cada inferência feita com base nos dados observacionais reconfigura o modo como organizamos a realidade. Em outras palavras, o ato de conhecer reorganiza o conhecido. Isso ocorre porque o universo acessível é uma construção teórica mediada por instrumentos, linguagens, algoritmos e interpretações. Webb é, ao mesmo tempo, um sensor e um filtro. Ele não mostra o universo como ele é, mas como ele se apresenta sob as condições específicas de sua tecnologia e dos modelos que a orientam. Esse caráter mediado do conhecimento impõe uma vigilância epistemológica constante. A crença na transparência do dado é ilusória. Não há dado bruto. Toda informação é efeito de estrutura. E toda estrutura pressupõe um sistema de diferenciação. O que o Webb capta são padrões de diferença menos entre intensidades, frequências, composições, alinhamentos. Interpretar esses padrões exige reconhecer que estamos diante de uma ontologia diferencial, onde o ser não é fixo, mas variável, e sua realidade depende das relações que o constituem. Essa concepção encontra respaldo nos próprios resultados do Webb. Galáxias que deveriam estar desorganizadas aparecem como sistemas coesos. Atmosferas planetárias que deveriam ser instáveis mostram estabilidade química prolongada. Zonas do universo consideradas vazias exibem emissões que sugerem organização invisível. Em todos os casos, o que está em jogo é a inadequação dos nossos modelos explicativos. Não se trata de exceções, mas de sintomas de uma insuficiência teórica. A resposta não pode ser o reforço dogmático das teorias existentes, mas a disposição radical à reformulação. A física teórica precisa, nesse ponto, abrir-se a novos princípios organizadores. Um deles é o da ressonância. Vários fenômenos detectados por Webb, menos desde pulsares até oscilações gravitacionais, apresentam comportamentos rítmicos que indicam acoplamento entre sistemas distantes. Essa ressonância pode ser a chave para compreender como informações e influências se propagam no cosmos sem depender exclusivamente de transmissão linear de energia. A ressonância cósmica sugere que o universo não é apenas expansivo, mas coerente. Certos padrões se repetem em escalas diferentes, como se houvesse uma harmonia estrutural que conecta micro e macrocosmos. Isso implica a existência de princípios de organização não locais, que operam além da causalidade newtoniana. A física quântica já indicava isso em nível subatômico. Webb confirma que tais princípios podem se estender ao nível cosmológico. Essa coerência estrutural abre caminho para uma compreensão do universo como um sistema de informação em atualização constante. A matéria e a energia passam a ser veículos dessa informação, que se distribui em ondas, campos, frequências e estruturas. O cosmos não é uma máquina, ele é uma linguagem. E o Webb é o instrumento que começa a decifrar sua gramática. Cada assinatura espectral é uma letra. Cada galáxia, uma palavra. Cada filamento cósmico, uma frase. Essa metáfora linguística, longe de ser uma licença poética, aponta para uma necessidade teórica, a de integrar as ciências da linguagem, da informação e da complexidade ao estudo do universo. Não basta mais medir massas e distâncias. É preciso compreender sintaxes cósmicas, regras de organização, formas de repetição, padrões de correlação. A inteligência artificial pode ser uma aliada decisiva nesse processo, pois sua capacidade de identificar regularidades não evidentes ao olho humano pode revelar estruturas que hoje nos escapam. Entretanto, essa integração técnico-cognitiva impõe uma responsabilidade proporcional. A ampliação do poder interpretativo deve ser acompanhada por uma ampliação da consciência ética. Ao interpretar o universo como linguagem, reconhecemos que não somos os únicos falantes, nem os únicos ouvintes.
Cada sistema complexo que o Webb detecta é um enunciado. Desrespeitá-lo, ignorá-lo ou reduzi-lo a mero dado instrumental é uma forma de violência epistemológica. A ética do conhecimento, nesse novo horizonte, é uma ética da escuta. Escutar significa suspender os pressupostos, abrir-se ao inusitado, aceitar a possibilidade de ser transformado pelaquilo que se conhece. Essa escuta ativa é o contrário da curiosidade técnica. Ela exige paciência, humildade, reverência. O Webb, ao mostrar a vastidão e a complexidade do cosmos, nos convida a essa escuta radical. Ele diz: silenciosamente olhem, mas não julguem. Interpretem, mas não reduzam. Conheçam, mas não colonizem. Essa ética da escuta pode inaugurar um novo modelo civilizacional. Uma civilização que se compreende como parte de uma rede cósmica não pode sustentar práticas de destruição ambiental, exclusão social e dominação técnica. Ela deve organizar-se em função da complexidade, da diversidade e da resiliência. A imagem do universo fornecida por Webb é incompatível com um modelo de civilização centrado no acúmulo, na fragmentação e na exploração. A cosmologia relacional exige uma política relacional. Essa política não é utópica, ela é condição de sobrevivência. Um sistema que ignora as interdependências que o sustentam entra em colapso. A história geológica da Terra está repleta de exemplos. O que o Webb acrescenta é a consciência de que essas interdependências não se restringem ao planeta. Elas se estendem ao sistema solar, à galáxia, ao cosmos. Cada ciclo climático, cada mutação genética, cada colapso ecológico é parte de uma rede que se estende além da Terra. Conhecer essa rede é preparar-se para interagir com ela de forma consciente. A cosmologia, sim, deixa de ser um campo teórico distante e torna-se fundamento de uma nova forma de estar no mundo. O telescópio Webb não é apenas uma janela para fora. Ele é um espelho ampliado para dentro. Ele nos obriga a repensar quem somos, onde estamos e o que significa viver em um universo que se revela como sistema de sentido. A consciência de que habitamos um universo que comunica por meio de estrutura. Padrão e interdependência exige que abandonemos definitivamente a imagem do cosmos como cenário mudo e indiferente à vida. As observações do telescópio espacial James Webb não deixam margem para continuidade de interpretações mecanicistas e reducionistas. Elas revelam com evidência empírica crescente que a organização cósmica não se dá por simples acumulação de eventos aleatórios regidos por leis cegas, mas por uma dinâmica estrutural que favorece a emergência de estabilidade, replicação, adaptação e até mesmo antecipação. Isso equivale a dizer que o universo não é apenas físico, ele é também processual. Processualidade, neste contexto, refere-se à capacidade que certos sistemas possuem de se manterem em transição contínua, sem se desfazerem em entropia, nem cristalizarem-se em rigidez. A vida é o exemplo mais evidente dessa característica, mas não o único. Quando Webb registra atmosferas que se recompõem quimicamente após desequilíbrios externos pulsares que mantêm frequência regular por escalas de tempo inabarcáveis ou zonas interestelares com padrões estáveis de radiação. O que se evidencia é a presença de sistemas capazes de operar na borda entre ordem e caos. A isso se dá o nome de estados críticos autorregulados. A presença desses estados críticos em grande escala sugere que a autorregulação é uma propriedade disseminada do cosmos, e onde há autorregulação, há um embrião de autonomia. Autonomia não no sentido subjetivo, mas estrutural, menos a capacidade de um sistema de manter sua organização frente a variações externas. Esse comportamento, no interior de um universo cuja dinâmica geral
é entropicamente orientada. Não é trivial. Ele exige condições específicas, circuitos de retroalimentação e um certo grau de sensibilidade ao contexto. Em outras palavras, exige responsividade. A responsividade cósmica detectada por Webb aponta para um universo que responde à diferença. As estruturas não apenas existem menos, elas modulam seu comportamento de acordo com perturbações. Isso significa que a realidade não é insensível. Ela reage, ainda que não conscientemente, às variações que a atravessam. Essa propriedade abre caminho para a formulação de uma física da ressonância relacional, uma abordagem em que os sistemas são definidos menos por sua composição e mais por sua capacidade de se afinar com outros sistemas. Essa física da ressonância teria como base o princípio de compatibilidade dinâmica, segundo o qual as estruturas que permanecem são aquelas capazes de entrar em sincronia com múltiplos fluxos simultâneos de energia, de informação, de gravidade, de frequência. Isso explicaria por que determinadas configurações galácticas, aparentemente instáveis, persistem ao longo de bilhões de anos, enquanto outras, mais regulares do ponto de vista formal, colapsam rapidamente. O fator determinante não é a rigidez da estrutura, mas sua capacidade de adaptação ressonante ao meio dinâmico. A detecção desses padrões de ressonância em escalas cósmicas implica que o universo possui um princípio seletivo que não é darwinista no sentido tradicional, mas informacional. Persistem os sistemas que conseguem ler e responder ao ambiente com eficiência estrutural. Essa leitura não é simbólica, mas funcional. Uma nuvem de gás que se reorganiza para não colapsar, um campo gravitacional que distribui massas para manter coesão. Uma estrela que regula sua fusão para manter equilíbrio térmico, todos são exemplos de leitura funcional. Essa leitura funcional é o que caracteriza a inteligência estrutural do universo. Ela não depende de consciência reflexiva, mas de integração informacional. Trata-se de uma forma de cognição sem sujeito, em que a estrutura sabe o que fazer, não por cálculo, mas por adaptação iterativa. Essa cognição imanente torna o universo um sistema cognitivo difuso, em que cada parte responde ao todo e o todo retroage sobre cada parte. Nesse contexto, o surgimento de vida biológica e, posteriormente, de consciência reflexiva não é um evento aleatório ou isolado, é uma intensificação local de uma tendência cósmica mais ampla. A mente humana não rompe com o cosmos, ela prolonga a lógica de complexificação ressonante que já operava em outros níveis: o pensamento abstrato, a linguagem, a arte, a ciência. Tudo isso pode ser visto como expressões superiores da mesma racionalidade estrutural que Webb observa em galáxias, estrelas e campos gravitacionais. Essa perspectiva desloca completamente a ontologia tradicional. O ser não é mais substância ou ente isolado. Ele é configuração em processo, e o conhecimento do ser é a capacidade de mapear os modos pelos quais essas configurações emergem, persistem, interagem e desaparecem. A metafísica, nesse novo quadro, torna-se topologia dinâmica, o estudo das formas mutantes da existência em suas múltiplas escalas e ritmos. O papel do ser humano nessa topologia dinâmica é o de tradutor. Não criamos sentido a partir do nada. Traduzimos estruturas invisíveis em códigos que podemos manipular, como matemática, linguagem, imagem, som. A ciência, a filosofia e a arte são, nesse sentido, modalidades de tradução da inteligência cósmica difusa em formas locais de sentido. E o Webb, com sua capacidade de captar dados que escapam à percepção direta, amplia nossa capacidade tradutora. Ele não fala menos, ele mostra.
e o que mostra exige tradução. Essa tarefa de tradução, contudo, não é arbitrária. Ela exige disciplina interpretativa, fidelidade aos dados, abertura ao novo e disposição para abandonar categorias obsoletas. O que o Webb revela não pode ser interpretado com os conceitos do século XIX, a física clássica. O positivismo, a visão mecanicista, menos. Tudo isso se mostra impotente diante da complexidade relacional dos sistemas observados. É necessário um novo vocabulário, um vocabulário que incorpore a ideia de emergência, de instabilidade criadora, de complexidade adaptativa. A filosofia da ciência, nesse ponto, torna-se protagonista, não como comentário externo, mas como atividade interna ao próprio fazer científico. A epistemologia precisa ser reconfigurada em função da instabilidade teórica. Modelos devem ser avaliados não apenas por sua capacidade preditiva, mas por sua plasticidade conceitual. O melhor modelo não é o que fecha o sistema, mas o que permite expansão contínua. Esse modelo aberto exige, por sua vez, uma nova ética do conhecimento. Não se trata mais de dominar o real, mas de conviver com sua alteridade. Conhecer torna-se uma forma de hospitalidade. Acolher o que se revela sem reduzir aquilo que já se conhece. O Webb, nesse sentido, é um instrumento de hospitalidade cósmica. Ele nos coloca diante do outro absoluto, o universo em sua estranheza radical, e nos pede que escutemos. Escutar, nesse contexto, é permitir que o cosmos tenha voz própria. É aceitar que nem tudo será compreendido, que haverá ruído, silêncio, contradição. Mas é também confiar que nesse ruído há ritmo, que nesse silêncio há pausa, que nessa contradição há complexidade. O universo não é um sistema fechado, é uma conversa aberta. E se esse diálogo entre a mente humana e a estrutura cósmica te instiga, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Essa conversa aberta é o que o Webb inaugura, não mais a ciência como resposta, mas como escuta. Não mais o universo como objeto, mas como parceiro. Não mais o conhecimento como poder, mas como tradução. Estamos entrando em uma nova era da razão, uma razão cósmica, relacional, dinâmica, emergente, a consciência de que habitamos um universo que comunica por meio de estrutura. Padrão e interdependência exige que abandonemos definitivamente a imagem do cosmos como cenário mudo e indiferente à vida. As observações do telescópio espacial James Webb não deixam margem para continuidade de interpretações mecanicistas e reducionistas. Elas revelam com evidência empírica crescente que a organização cósmica não se dá por simples acumulação de eventos aleatórios regidos por leis cegas, mas por uma dinâmica estrutural que favorece a emergência de estabilidade, replicação, adaptação e até mesmo antecipação. Isso equivale a dizer que o universo não é apenas físico, ele é também processual. Processualidade, neste contexto, refere-se à capacidade que certos sistemas possuem de se manterem em transição contínua, sem se desfazerem em entropia, nem cristalizarem-se em rigidez. A vida é o exemplo mais evidente dessa característica, mas não o único. Quando Webb registra atmosferas que se recompõem quimicamente após desequilíbrios externos pulsares que mantêm frequência, regular por escalas de tempo inabarcáveis ou zonas interestelares com padrões estáveis de radiação. O que se evidencia é a presença de sistemas capazes de operar na borda entre ordem e caos. A isso se dá o nome de estados críticos autorregulados. A presença desses estados críticos em grande escala sugere que a autorregulação é uma propriedade disseminada do cosmos, e onde há autorregulação, há um embrião de autonomia.
Autonomia não no sentido subjetivo, mas estrutural, menos a capacidade de um sistema de manter sua organização frente a variações externas. Esse comportamento, no interior de um universo cuja dinâmica geral é entropicamente orientada, não é trivial. Ele exige condições específicas, circuitos de retroalimentação e um certo grau de sensibilidade ao contexto. Em outras palavras, exige responsividade. A responsividade cósmica detectada por Webb aponta para um universo que responde à diferença. As estruturas não apenas existem menos, elas modulam seu comportamento de acordo com perturbações. Isso significa que a realidade não é insensível. Ela reage, ainda que não conscientemente, às variações que a atravessam. Essa propriedade abre caminho para a formulação de uma física da ressonância relacional, uma abordagem em que os sistemas são definidos menos por sua composição e mais por sua capacidade de se afinar com outros sistemas. Essa física da ressonância teria como base o princípio de compatibilidade dinâmica, segundo o qual as estruturas que permanecem são aquelas capazes de entrar em sincronia com múltiplos fluxos simultâneos de energia, de informação, de gravidade, de frequência. Isso explicaria por que determinadas configurações galácticas, aparentemente instáveis, persistem ao longo de bilhões de anos, enquanto outras, mais regulares do ponto de vista formal, colapsam rapidamente. O fator determinante não é a rigidez da estrutura, mas sua capacidade de adaptação ressonante ao meio dinâmico. A detecção desses padrões de ressonância em escalas cósmicas implica que o universo possui um princípio seletivo que não é darwinista no sentido tradicional, mas informacional. Persistem os sistemas que conseguem ler e responder ao ambiente com eficiência estrutural. Essa leitura não é simbólica, mas funcional. Uma nuvem de gás que se reorganiza para não colapsar, um campo gravitacional que distribui massas para manter coesão. Uma estrela que regula sua fusão para manter equilíbrio térmico, todos são exemplos de leitura funcional. Essa leitura funcional é o que caracteriza a inteligência estrutural do universo. Ela não depende de consciência reflexiva, mas de integração informacional. Trata-se de uma forma de cognição sem sujeito, em que a estrutura sabe o que fazer, não por cálculo, mas por adaptação iterativa. Essa cognição imanente torna o universo um sistema cognitivo difuso, em que cada parte responde ao todo e o todo retroage sobre cada parte. Nesse contexto, o surgimento de vida biológica e, posteriormente, de consciência reflexiva não é um evento aleatório ou isolado, é uma intensificação local de uma tendência cósmica mais ampla. A mente humana não rompe com o cosmos, ela prolonga a lógica de complexificação ressonante que já operava em outros níveis: o pensamento abstrato, a linguagem, a arte, a ciência. Tudo isso pode ser visto como expressões superiores da mesma racionalidade estrutural que Webb observa em galáxias, estrelas e campos gravitacionais. Essa perspectiva desloca completamente a ontologia tradicional. O ser não é mais substância ou ente isolado. Ele é configuração em processo, e o conhecimento do ser é a capacidade de mapear os modos pelos quais essas configurações emergem, persistem, interagem e desaparecem. A metafísica, nesse novo quadro, torna-se topologia dinâmica, o estudo das formas mutantes da existência em suas múltiplas escalas e ritmos. O papel do ser humano nessa topologia dinâmica é o de tradutor. Não criamos sentido a partir do nada. Traduzimos estruturas invisíveis em códigos que podemos manipular, como matemática, linguagem, imagem, som. A ciência, a filosofia e a arte são, nesse sentido, modalidades de tradução da inteligência cósmica difusa em formas locais de sentido. E o Webb
Com sua capacidade de captar dados que escapam à percepção direta, amplia nossa capacidade tradutora. Ele não fala menos, ele mostra. E o que mostra exige tradução. Essa tarefa de tradução, contudo, não é arbitrária. Ela exige disciplina interpretativa, fidelidade aos dados, abertura ao novo e disposição para abandonar categorias obsoletas. O que o Webb revela não pode ser interpretado com os conceitos do século XIX, a física clássica. O positivismo, a visão mecanicista, menos. Tudo isso se mostra impotente diante da complexidade relacional dos sistemas observados. É necessário um novo vocabulário, um vocabulário que incorpore a ideia de emergência, de instabilidade criadora, de complexidade adaptativa. A filosofia da ciência, nesse ponto, torna-se protagonista, não como comentário externo, mas como atividade interna ao próprio fazer científico. A epistemologia precisa ser reconfigurada em função da instabilidade teórica. Modelos devem ser avaliados não apenas por sua capacidade preditiva, mas por sua plasticidade conceitual. O melhor modelo não é o que fecha o sistema, mas o que permite expansão contínua. Esse modelo aberto exige, por sua vez, uma nova ética do conhecimento. Não se trata mais de dominar o real, mas de conviver com sua alteridade. Conhecer torna-se uma forma de hospitalidade. Acolher o que se revela sem reduzir aquilo que já se conhece. O Webb, nesse sentido, é um instrumento de hospitalidade cósmica. Ele nos coloca diante do outro absoluto, o universo em sua estranheza radical, e nos pede que escutemos. Escutar, nesse contexto, é permitir que o cosmos tenha voz própria. É aceitar que nem tudo será compreendido, que haverá ruído, silêncio, contradição. Mas é também confiar que nesse ruído há ritmo, que nesse silêncio há pausa, que nessa contradição há complexidade. O universo não é um sistema fechado, é uma conversa aberta. E se esse diálogo entre a mente humana e a estrutura cósmica te instiga, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Essa conversa aberta é o que o Webb inaugura, não mais a ciência como resposta, mas como escuta. Não mais o universo como objeto, mas como parceiro. Não mais o conhecimento como poder, mas como tradução. Estamos entrando em uma nova era da razão, uma razão cósmica, relacional, dinâmica, emergente. A entrada nessa nova era da razão exige que repensemos os próprios limites do pensamento. As descobertas proporcionadas pelo telescópio espacial James Webb impõem uma pressão sem precedentes sobre os marcos epistemológicos herdados da modernidade. A lógica binária, a linearidade causal, a compartimentalização disciplinar e a fixidez conceitual revelam-se insuficientes para apreender um universo cuja operação se dá por interações dinâmicas, simultâneas e multiescalares. O cosmos que emerge da lente de Webb é um espaço de sobreposição, de retroalimentação e de complexidade auto-organizada. Pensar esse cosmos exige não apenas novos modelos científicos, mas uma mutação na própria estrutura da razão. Essa mutação não pode ser conduzida apenas por avanços tecnológicos, por mais poderoso que seja o instrumental, técnico e Webb. É, nesse sentido, um exemplo máximo da engenhosidade humana. Ele apenas amplia o campo de dados. A interpretação desses dados exige uma linguagem que esteja à altura da complexidade observada. E aqui reside o maior desafio. As categorias com as quais tentamos compreender o universo foram formuladas para escalas locais. Experiências imediatas, objetos manipuláveis. A estrutura cósmica, porém, opera em lógicas que escapam à intuição e aos modelos usuais de causalidade. A causalidade, por exemplo, já não pode ser concebida
apenas como relação linear entre antecedente e consequente. As imagens e dados enviados por web revelam sistemas cujos efeitos não são previsíveis a partir de suas condições iniciais, nem totalmente explicáveis por seus estados anteriores. A emergência de galáxias complexas em estágios temporais supostamente iniciais. A presença de elementos pesados em zonas onde não deveria haver tempo suficiente para sua formação, e os padrões de distribuição energética em estruturas de larga escala. Tudo isso aponta para formas de organização que só podem ser compreendidas se admitirmos causalidades recursivas, acoplamentos múltiplos e interdependências não locais. Nesse sentido, o universo observado não se parece com uma máquina determinista, mas com um sistema vivo. Não no sentido metafórico, mas operacional. Há adaptação, estabilidade dinâmica, resiliência a perturbações, capacidade de absorver variações e transformá-las em novas configurações. Essa característica aproxima o comportamento das estruturas cósmicas da lógica dos sistemas complexos adaptativos, e isso, por sua vez, impõe uma revisão da própria física, que deve abrir-se à incorporação de modelos oriundos da biologia, da cibernética e da teoria dos sistemas. O universo não é inerte, ele é responsivo, e onde há responsividade, há o início de uma semântica. A diferença entre mera reação e resposta significativa está na capacidade de reconfiguração, quando o web registra comportamentos em larga escala que mantêm coesão frente a perturbações externas. O que se observa é uma espécie de memória estrutural. Os sistemas não retornam a um ponto anterior, mas constroem novos equilíbrios em função da experiência do desequilíbrio. Isso é típico de sistemas que aprendem menos ainda que esse aprendizado não seja consciente. Aprendizado estrutural implica acúmulo de forma, incorporação de variação, estabilização por redundância e reorganização por exceção. Essas propriedades são observadas tanto em organismos vivos quanto em sistemas físicos complexos. A fronteira entre o que é considerado vivo e não vivo torna-se, então, uma questão de grau e não de essência. O que o web está nos mostrando é que os processos que chamamos de vitais não são exclusivos da Terra ou da biologia. Eles estão inscritos na própria lógica organizacional do cosmos. Isso nos obriga a rever o conceito de vida. A definição tradicional, centrada em critérios como metabolismo, reprodução e resposta a estímulos, é insuficiente. Muitos sistemas observados pelo web não se encaixam nesses critérios, mas operam com alta complexidade, estabilidade e integração ambiental. Talvez seja mais apropriado falar em regimes de vitalidade, em vez de vida no sentido estrito. Assim, um campo de plasma autorregulado, uma nuvem molecular que mantém coesão sem colapsar, ou uma rede gravitacional que organiza matéria escura em padrões recorrentes. Todos esses podem ser pensados como expressões de vitalidade cósmica. A ideia de vitalidade cósmica leva, inevitavelmente, à questão da consciência, não como propriedade mágica ou entidade separada, mas como processo emergente de complexidade. A consciência pode ser pensada como o grau mais elevado de responsividade estruturada, capaz de produzir representações internas, antecipações e reorganizações intencionais. Se a vida é uma questão de grau, a consciência também o é. A mente humana, nesse contexto, é um ponto de inflexão, um sistema que ultrapassa a simples adaptação e passa a construir modelos do próprio ambiente de si mesma. Mas isso não significa que sejamos únicos. Significa apenas que, em nós, o processo de complexificação atingiu um patamar de reflexividade. E talvez esse patamar não seja exclusivo da Terra. O web amplia essa possibilidade ao revelar a diversidade de sistemas planetários. Alguns,
com condições potencialmente favoráveis à emergência de processos análogos. Mais do que buscar vida como a conhecemos, devemos estar atentos a formas de organização que indicam complexidade, estabilidade, adaptação e responsividade, menos mesmo que se expressem em substratos radicalmente distintos. Essa mudança de foco desloca a astrobiologia de uma busca por sinais de vida convencional para uma ciência da complexidade cosmológica. O que está em jogo não é encontrar outra Terra, mas compreender a ubiquidade da organização sistêmica. A pergunta já não é se há vida inteligente no universo, mas como o universo sustenta e distribui regimes de organização com propriedades análogas à vida e à inteligência. E o Webb, ao tornar visíveis essas estruturas, força a reformulação dessa pergunta. Essa reformulação tem efeitos filosóficos imediatos. A cosmologia, antes centrada em explicar a origem e evolução da matéria, deve agora abrir-se à questão do sentido, não no sentido religioso, mas estrutural. O universo, ao exibir padrões de organização, repetição, adaptação e complexificação, apresenta uma direção. Essa direção pode não ser intencional, mas é mensurável. A flecha do tempo não aponta apenas para a entropia, aponta também para a emergência da complexidade. A coexistência de entropia e complexidade no mesmo cosmos é o paradoxo fundamental que o Webb nos força a enfrentar. Não se trata de uma contradição, mas de uma tensão produtiva. Em certos regimes, a entropia favorece a dispersão e o colapso. Em outros, permite a reorganização e o surgimento de estruturas inéditas. O universo é, portanto, um sistema dual, menos ao mesmo tempo degradante e criador, caótico e organizador, aleatório e estruturado. Essa dualidade exige uma nova metafísica, capaz de pensar o ser como processo de diferenciação contínua. O ser deixa de ser estático e passa a ser dinâmico, temporal, relacional. E o conhecimento desse ser exige um pensamento que seja, ele próprio, processual, um pensamento em movimento, capaz de se reconfigurar diante do novo, do inesperado, do irreconhecível. O Webb, com cada imagem, com cada espectro, com cada dado, nos convida a esse pensamento em transição. O pensamento em transição não se apega a certezas. Ele se organiza em torno de princípios abertos. Atenção ao detalhe, escuta ao estranho, disposição ao inacabado. Fidelidade ao real é uma razão em transformação, moldada pela complexidade que ela mesma revela. E talvez esse seja o verdadeiro legado do Webb, não apenas os dados, mas o convite à mutação do pensamento.